enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou a Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode. Ô, Socorro, viemos até de laranja hoje, hein? Você Diz Gente, que eu não eu tô vou de ser laranja, obrigada a enquete. dizer que eu estou de laranja. Agora a Luísa está de vermelho, no máximo goiaba. Eu vim tentando acertar, gente. Não, mas tudo bem, faz parte. Faz parte. Mas a gente veio de laranja porque hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Sim. E que o laranja representa o dia, né, da segurança do paciente. Isso, setembro, tem tudo a ver. Setembro, exatamente. Então, estamos aí representando muito bem. E a gente trouxe uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto, que tem muita propriedade, já trabalha há muito tempo com a segurança do paciente, gestão da qualidade. Então vai ser um episódio das galáxias. Olha, mas eu quis falar difícil. Viu? O negócio foi nem difícil. Saiu, hein? Mas deixando as brincadeiras de lado, segurança do paciente é coisa séria. E nós não podíamos deixar de passar o mês de setembro sem trazer aqui uma colega, né, que tem expertise, que tem competência e que tem legalidade para falar sobre esse assunto. Você vai apresentar? Isso mesmo. Então, se é para mostrar que enfermagem pode, seja muito bem-vinda, Carolina Cunha. Muito bem. Bom dia, muito obrigada. Bem-vinda, Carol. Prazer ter você aqui. Mas antes de você falar, a gente precisa dar os recadinhos aqui. Sim. Pro pessoal de casa. Recadinhos. Então, para quem está assistindo aqui o nosso podcast, não esquece de já curtir o episódio, de compartilhar com todo mundo da enfermagem, porque o episódio vai ser incrível e é um tema importante que todo mundo precisa aprender. Segue o Corém nas redes sociais, no Instagram, @CoremMG, e o Instagram do podcast, @EnfermagemPod. Segue o Corém também no YouTube, @CoremMG. No Spotify, nós também temos o canal do Enfermagem Pod. Dá para assistir também o podcast de lá, não esqueçam. E para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na enfermagem, também entra lá no site do Corém, www.coremmg.gov.br, para saber de tudo que está acontecendo na enfermagem mineira, brasileira e mundial. Não é não, Socorro? Com certeza. E para falar com o Corém 24 horas por dia, a gente agora tem a Cora do Corém. Na palma da sua mão, através do celular, através do site, você pode acessar o 3238-7500. Vou colocar o DDD. 031-3238-7500. E aí você já vai estar em contato com a nossa assistente virtual. Então, não deixe de buscar este atendimento que foi pensado de uma forma inovadora e tecnológica para aproximar mais o Corém e seus inscritos. Isso mesmo, gente. Então, não esquece, já curtiu aí? Se não, para aí e curte. Isso mesmo. E vamos... Indique, né? Indica, chama o seu colega. Chama o colega, posta lá nas redes sociais, faz um print aí da tela, compartilha lá no Instagram, marca o Corém, marca @enfermagempod. Vamos divulgar. E outra coisa, indique colegas para vir aqui, né? Enfermeiros, técnicos, auxiliares, para vir conversar aqui com a gente. Afinal de contas, o Enfermagem Pode é para você, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, e qualquer profissional que queira vir aqui dar aquele recado que a enfermagem pode. A Carolina está esperando. A Carolina está esperando. Então vamos lá. Eu vou só apresentar aqui quem é a Carol, né? Para quem não sabe. Carol, então, se eu falar... Gente, é só um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho do que é a Carol, né? Porque tem muito mais aí. Mas é uma enfermeira intensivista, especialista em qualidade em saúde e segurança do paciente, gestora, chefe do setor da qualidade de um grande hospital, colaboradora da Sobrasp, aqui do Corém Minas também, na Câmara Técnica, tem anos de experiência atuando, né, na área de segurança do paciente. Então já deu para perceber que nossa convidada tem um know-how aí muito grande e vai trazer muita contribuição para a gente no episódio de hoje. É isso aí. Então, Carolina, fala você mesmo, conta um pouco mais da Carolina, pessoa, enfermeira.
Bom, eu sou enfermeira desde o ano de 2008, né? Me formei no ano de 2008. Enfermeira intensivista é a minha paixão, sempre fui apaixonada pelo intensivismo. E diante de algumas circunstâncias da vida mesmo, eu tive que me afastar do intensivismo e tive que me ressignificar como profissional, como enfermeira. E aí eu fui para a qualidade, né? Fui estudar um pouco sobre o assunto, procurei capacitações internas e externas também. Tive a oportunidade de ficar 2 anos estudando fora do país, o que me ampliou os olhares e isso me fez entender de fato que é possível, né? Mesmo na nossa realidade brasileira, onde a gente tem algumas barreiras aí para ainda serem quebradas para falar de segurança e qualidade assistencial nas instituições de saúde. Fui. E assim segui hoje, né? Luísa colocou aí um pouquinho da minha história. Eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi. Nesse momento onde eu tive que me reinventar, foi muito difícil. Eu acho que é muito difícil para a enfermagem, às vezes, sair da parte assistencial, né? Para quem realmente ali atua, para virar um gestor, é muito difícil. Você tem que realmente entender o que você quer. Mas eu consegui transpor isso e hoje eu só olho para frente. Acho que a gente tem muito a crescer nessa temática como enfermeiros, como colegas da enfermagem, e eu, de fato, assim, incentivo muito a todos, a minha equipe, aos meus colegas, que sempre estejam atentos a este assunto, a esse tema, porque ele, de fato, vai transformar o cuidado no nosso país. Luísa, o que a Carol falou agora me faz sempre refletir. É, Às vezes as pessoas, Carol, querem já entrar na gestão de uma vez. Aí ocorrem problemas, às vezes, de dificuldade de ser gestor e líder, e causa uma frustração e muitas vezes uma representação indevida diante da equipe. Eu acho que quando você constrói sua carreira e permeia toda a sua experiência na assistência, na gerência local, eu acho que a transição para uma gestão mais estratégica e mais complexa é mais assertiva, sabe? Com certeza ela é mais assertiva. Quando a gente fala de qualidade, segurança do paciente ou gestão como um todo, né? Principalmente a gestão da qualidade, você precisa entender por que as coisas acontecem daquela maneira. Então, se de fato você aí não percorreu ali a assistência, não esteve no dia a dia, não acompanhou aqueles pequenos entraves que a gente tem mesmo em trabalhar em equipe, quer seja com a equipe multi ou para a própria equipe de enfermagem, fica muito difícil você achar soluções, né? A tal da causa raiz que a gente tanto fala na qualidade, né? Se você não entende do processo, se você não vive o processo, é muito difícil você desenhá-lo. Então, por isso é importante realmente a gente fazer esse percurso, a gente percorrer de fato a assistência, se apropriar dela, para depois a gente conseguir de fato desenhar melhor. Desenhar e às vezes intervir, né? Como você acredito que tenha que fazer várias vezes. Luísa tem várias perguntas aqui, né? Que ela vai conduzir, eu vou de vez em quando interferir, né? Porque a gente é assim mesmo, eu mexo. Mas antes eu queria fazer uma consideração a respeito da segurança do paciente. Eu queria ler, e depois, se você também quiser comentar, né, se a gente pega lá o plano de ação global agora previsto, né, nessa agenda de 2021, 2030, 2021, 30, né? Fala o seguinte: pensando e preocupando com a questão do cuidado inseguro. Todos os anos, um grande número de pacientes sofre danos ou morre em razão de um cuidado de saúde inseguro, criando uma alta carga de morte e incapacidade em todo o mundo. Isso não é prerrogativa do Brasil. Não. Especialmente nos países de renda baixa e média. Estima-se que, em média, 1 em cada 10 pacientes sofra um evento adverso. Isso é muito, né, gente? Sim. 1 em cada 10 pacientes sofre um evento adverso ao receber atenção hospitalar. Eu não falo hospitalar, eu falo em todos os níveis do cuidado. Exato. Em países de alta renda. As evidências disponíveis sugerem que 134 milhões de eventos adversos, gente, quem está nos ouvindo agora, causados pelo cuidado inseguro, ocorrem em hospitais de países de renda baixa e média, contribuindo para cerca de 2,6 milhões de mortes. 2,6 milhões de mortes a cada ano. De acordo com estimativas recentes,
O custo social dos danos aos pacientes que não morreram pode ser avaliado em 1 a 2 trilhões por ano. Só por aqui nós falamos coisas importantes. Danos, óbitos e custo. Sequelas. Em país de baixa renda. O Brasil, vamos dizer, eu não vou dizer que é um país exclusivamente de baixa renda, mas ele tem uma diversidade muito grande, né, social, geográfica, tecnológica, que nos coloca como um país de risco e precisamos de pessoas como Carolina. É ou não é, Luísa? Com certeza. E é por isso que o tema de hoje é tão importante, porque os números, né, falam por si só. Não é só teoria, a gente acha que precisa de segurança do paciente, a gente precisa melhorar os processos. Os números, eles provam isso claramente. Então, é muito importante. E aí, nesse contexto, Carol, o que significa, então, segurança do paciente na prática da enfermagem? Quando a gente fala de segurança do paciente, a gente nunca pode esquecer da qualidade assistencial, né? A segurança, ela é um atributo da qualidade dentro dos pilares que existem estabelecidos hoje, dentro das estratégias, né, de assistência à saúde. Então, a segurança do paciente é, de fato, ações que são estabelecidas dentro de uma instituição, não só hospitalar, Socorro, você ressaltou isso muito bem, é qualquer instituição que preste um cuidado, né, a um paciente, onde se estabelecem ali diretrizes e ações e práticas que vão tentar reduzir ou mitigar, né? A gente usa muito essa palavra, mitigar os riscos. Não existe risco zero em saúde, não existe. Então, a segurança do paciente, ela vem, então, com essas diretrizes para que a gente consiga, de fato, atenuar, mitigar esses possíveis riscos. E, infelizmente, diante desses números, a gente consegue aí provar de que a segurança, ela é falível. Nós somos falíveis. E isso é o mais importante. As pessoas, elas têm que entender, os profissionais de saúde, eles precisam se comprometer com a segurança do paciente, porque todos nós vamos falir em algum momento. Como profissionais de qualquer outra área, sempre a gente vai falhar. A nossa mente falha. Tem dias que a gente está mais cansado, tem dias que a gente está distraído. As tecnologias hoje, né, nos distraem bastante. O tanto de atividades que a gente exerce durante o dia, a sobrecarga de trabalho, as condições ambientais, tudo isso interfere na segurança do paciente. Quando a gente vai fazer a análise de um incidente de cuidado, um evento adverso, a gente hoje tem mais de 6 ou 7 fatores que interferiram para que ele de fato acontecesse e atingisse um paciente. Então, segurança do paciente é algo muito grande, é algo que a enfermagem tem uma participação importantíssima, porque é a enfermagem que está à beira-leito, é a enfermagem que hoje executa grande parte das atividades do cuidado aos nossos pacientes, em qualquer ambiente que ela esteja. Então, ela está mais exposta. Se a gente fosse fazer uma mensuração de incidentes de cuidado e relação profissional, que não é algo que a gente mensura porque não nos importa o profissional, e sim o processo. Quando a gente fala de segurança do paciente, fala de análise ou fala de gestão de risco, a gente sempre pensa no processo e não nas pessoas envolvidas. Porque há um entendimento que as pessoas, de fato, em algum momento, o fator humano ele vai falhar. Quer seja médico, enfermeiro, enfim. O enfermeiro muito mais exposto, os técnicos de enfermagem ainda mais. Nutrição, todos nós expostos. Mas a enfermagem, de fato, ela aparece mais, porque é ela que, por exemplo, administra medicamentos. Quantos medicamentos um técnico de enfermagem administra por dia? Cada medicamento administrado é uma chance de falhar. Então, se a gente fizer esse raciocínio simples, fica claro de entender por que esses números acontecem. Quantas prescrições são dispensadas dentro de um hospital, de uma grande instituição hoje aqui no estado de Minas Gerais? No ano passado, no relatório da Anvisa, Minas Gerais foi o estado que mais registrou notificações de eventos adversos. Nós chegamos a quase 400 mil notificações. É o estado que mais notifica no nosso país. É importante. É o reconhecimento de que nós precisamos falar sobre isso. E melhorar. Enquanto não falarmos, nós não vamos entender que nós precisamos melhorar. Então, cobrir ou não, né, não trazer isso à tona também é uma falha. Porque se a gente não reconhece o que está dando errado, como é que a gente vai melhorar? Luísa,
dentro desse plano de ação global, fala lá, são várias questões, né, que abordam. Inclusive as estratégias, né, que a gente chamaria ali de capilares, que fogem, até extrapolam. Mas, assim, traz aquela questão dos princípios, né? Se eu não me engano, eles falam lá de 7 ou 8, 7 princípios. Mas o que me chama mais atenção, e em cima do que Carol falou, é que hoje a valorização que tem que ser dada com a experiência do cliente, a experiência do acompanhante, seja ele familiar, seja ele um amigo, envolvendo e trazendo uma corresponsabilidade. E aí, eu tive uma experiência numa instituição de saúde aqui de Belo Horizonte que me deixou muito, muito bem. Eu me senti, era minha mãe, era a paciente, e eu fiquei muito à vontade, porque eu tinha acesso à prescrição. Sentiu acolhida, né? Integrada. Eu sabia tudo que tinha prescrição médica à minha disposição, tinha a prescrição da enfermeira ou do enfermeiro à minha disposição. Então, eu discutia com a minha família, quando eu não estava presente, acompanhando, porque, de certa forma, eu, enquanto enfermeira, eu poderia identificar erros ou acertos com maior assertividade. Então, eu li aquela prescrição, lia o cuidado, falava, isso vai acontecer com a senhora, mãe. Isso aqui, minha irmã, né, vai ser assim. Então, se você tiver dúvida, pare e pergunte, que medicamento é esse? E outra coisa, né, a gente fala da medicação, mas tem outros, são outras, as metas internacionais, né, são bem hoje divulgadas, mas com relação à medicação é uma preocupação muito grande. Então, nessa instituição, apesar de ter problemas, eu me senti envolvida no cuidado seguro. É isso. Quando a gente fala de segurança do paciente, fala-se muito dos profissionais ainda, né? Focado nas diretrizes, nas metas internacionais de segurança do paciente, que inclusive foram estabelecidas a partir das falhas, né? São as falhas que mais se repetem dentro das instituições de saúde. Foi por isso que a OMS, né, designou isso como uma bandeira. Minimamente, esses 6 metas internacionais devem ali ser trabalhados pelas instituições de saúde. Mas hoje, com um olhar mais ampliado, também com os números e com os estudos que foram sendo feitos ao longo, né, dos anos aí, a gente entendeu que o paciente e familiar é a nossa maior barreira. Quem aqui, né, os nossos colegas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, em algum momento que esteve à beira-leito, a família nos interpelou dizendo, não, mas a minha mãe não tinha esse exame. Mas ontem ela não tomou essa medicação. Porque a família e o paciente, quando em condições, claro, né? Porque algumas das vezes o paciente não está em condições de responder por ele, ela consegue, de fato, nos apoiar como uma grande barreira nas possíveis falhas que a gente está aí realmente expostos, não tem como. Essa questão da participação do paciente, da família no cuidado, na integração, na prescrição dos cuidados, faz com que ele também crie uma relação de confiança com a equipe. A gente diminui os ruídos, a gente diminui, né, enfim, os conflitos que existem, cria maiores vínculos, falhas de comunicação, e a gente, de fato, faz aquilo que a nossa profissão nos designa, né, que é cuidar. O cuidar não é simplesmente administrar uma medicação, não é simplesmente dar um banho, fazer um curativo. É, de fato, fazer sentido na vida daquela pessoa no momento que ela está mais vulnerável. E isso é o que eu acho mais belo na enfermagem, né? A gente, às vezes, ressignifica aquele momento daquela pessoa com uma escuta, às vezes, né, com um compartilhamento ali de um cuidado, porque é um momento muito frágil. Quando a gente fica doente, a gente fica muito frágil. Muita coisa passa ali, né, dentro daquela família, da própria pessoa. Então, quando você, de fato, faz parte disso, fica muito mais fácil a gente ter barreiras ali para evitar as falhas, mas também cria ali também um laço com aquela família, com aquele paciente, e permite que aquele momento de vulnerabilidade, às vezes, ele passe de uma forma mais aconchegante, é o tal do acolher, né? Experiência do paciente é algo também que vem muito forte e que é, para mim, um dos próximos passos que a nossa legislação brasileira vai ter que trabalhar, arraigado aí a questão dos direitos do paciente, que já é uma realidade que já está sendo discutida a nível nacional. Direito à informação, direito a acesso em tempo real ao prontuário,
direito ao disclosure, que, né, a gente vai falar aqui ainda um pouco hoje, que é a questão do pedido de desculpas, o reconhecimento da falha e o hospital ou a instituição trabalhando para que aquilo ali não se repita. É o paciente, né? Olha o exemplo dele, do Albert Einstein, né? Que colocou Exato. aquela estátua daquela Isso, menina, a Júlia Lima, né? A Júlia Lima é uma história emblemática, é uma história que é discutida há anos, né? Uma falha, um erro diagnóstico. O tema desse ano fala sobre erro diagnóstico. Segurança diagnóstica, né? Segurança diagnóstica. O caso da Júlia Lima. Hoje eu estou tossindo, gente. Sim, é o tempo, né? Hoje eu estou tossindo. É o tempo, é o nosso tempo. O caso da Júlia Lima é um exemplo clássico, né, sobre como uma instituição transformou uma falha em acerto, com a participação da família até os dias de hoje no conselho, né? O pai dela hoje faz parte ainda do conselho de pacientes e ele trabalha e divulga e apoia o hospital para que outros pacientes não sofram o dano que infelizmente a filha dele sofreu, que foi o desfecho aí negativo, que foi o óbito dela. Muito né? bonita essa história. Eu até coloquei aí, né, que a questão do engajamento do paciente reduz riscos, danos e aumenta a segurança. E a gente precisa resgatar na enfermagem isso, porque o paciente, a família, às vezes eles estão lá falando, fazendo apontamentos, observações, questionando, e a enfermagem muitas vezes acha que é chatice. E a gente precisa resgatar essa escuta do paciente, a escuta do acompanhante, do familiar, porque muitas vezes eles realmente são a barreira que a gente precisa. Porque você vai lá administrar um medicamento e fala, não, eu tenho alergia a esse medicamento. Então, é clássico essa. Passou por várias barreiras, não parou, né? E chegou ali, o paciente falou, e se a pessoa ignorar e falar, não, mas tá aqui, tá prescrito, vou fazer, eu não ouvi, ele não sabe não. Gente, a enfermagem, ela tem uma responsabilidade maravilhosa e ela tem uma possibilidade de ser essa última barreira. Sim. Né? A imagem do queijo suíço também é tradicional em segurança, né? Super. Porque o erro pode ir... É o alinhamento em camadas. Não é? Ele pode ir ultrapassando todas as camadas, mas ele encontra a enfermagem. Sempre. Ele encontra a enfermagem antes de chegar, na maioria das vezes, Sim, né? nos grandes E eu não poderia deixar, e aí eu vou pedir, sem julgamento, porque eu também não julgo. Há poucos dias nós vivemos aí uma situação midiática de um erro de medicamento que provavelmente foi o erro que levou ao óbito, que foi aquela questão relacionada à quimioterapia. Sim. No hospital de grande porte, no hospital considerado um hospital seguro, que tem referências, que tem experiência, e aí aconteceu isso, né? Então, uma reflexão sobre isso diante do que nós estamos falando aqui. Eu acho que a reflexão ela vem disso que a Luísa, né, acabou de dizer aqui. A falha ela nunca é única. Né? A teoria do queijo suíço ela é tão divulgada, ela é tão propagada, porque de fato foram várias barreiras que se quebraram ou que ali se alinharam quando a gente coloca aí, né, a questão do queijo, para que de fato esse dano chegasse ao paciente. Então, quando a gente vai fazer uma análise retrospectiva de um incidente dessa natureza, que é uma falha de administração de um medicamento, só que é um medicamento crítico, que é um quimioterápico, quando a gente vai olhar lá no início do processo, que é onde a gente tem a pessoa do prescritor, o profissional prescritor, a gente tem que considerar quais foram as barreiras existentes ali para que, de fato, ele prescrevesse o medicamento correto. E aí depois é só em cascata, né? Aí vai passar pela farmácia, a farmácia às vezes não vai barrar uma superdose, vai passar para a enfermagem vai ali checar, em algum momento, talvez em distração, enfim, outros fatores ali, ela também não vai se atentar para aquela dosagem. Houve o alerta da família. Houve o alerta da família. E eu acho que é aí que a Luísa, né, acabou dizendo aí, a gente às vezes chama de chatice, né? A gente escuta pouco. A gente escuta pouco. Nesses eventos midiáticos, geralmente há um depoimento da família. E a família sempre aparece dizendo, eu avisei, eu disse, ele não estava bem, ele estava diferente. E a família fala isso com a gente. Fala. Quem é enfermeiro, quem é técnico de enfermagem, que é auxiliar, sabe disso. A gente conhece o paciente da gente. Então, a gente precisa escutar mais os nossos pacientes, porque eles, de fato, sabem o que estão dizendo.
Então, quando acontece um evento desse, principalmente quando vai à mídia, isso é muito sofrido, né, Socorro? A gente precisa também falar um pouco sobre isso, que é a questão da segunda vítima. É aquele profissional que está envolvido diretamente. Segunda vítima. Ele sofre, ele é uma pessoa. Se coloca o nome, então, numa rede social, ou o nome, né, de alguma forma, ele é publicizado, essa pessoa ela é apontada. Às vezes tem que mudar de cidade. De profissão. Nós já tivemos colegas na enfermagem de grandes eventos midiáticos que foram parar no Fantástico, né? Que eles tiveram que mudar de profissão. E aí eu posso dar um recado para a enfermagem? Você me liga aí? Pode deixar. A Luísa pode aparecer também um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Enfermagem, eu quero fazer um alerta a vocês. Nós estamos falando de segurança do paciente. Estamos aqui com a Carol, uma enfermeira da gestão da qualidade. Nós estamos alertando a enfermagem, na maioria das vezes, é a última barreira entre o evento adverso ou quase erro e a vítima. Então, nós precisamos ter mais atitude com relação a uma escuta, a uma observação, a uma capacitação privilegiada para que nós não sejamos a segunda vítima, que é aquela que vai ficar exposta emocionalmente, midiaticamente e causar danos de grandes naturezas para você, um profissional que às vezes nunca teve um erro. Então, vamos ficar mais atentos e vamos ser mais coerentes. E o Corém está de portas abertas para você denunciar que você também está trabalhando numa situação de insegurança. Você não pode se submeter a condições que não dão segurança para você e nem para o paciente. Fica a dica. Isso não é? mesmo. Recado dado. Isso aí. Muito bem. Isso é muito sério, né, gente? Até te desnorteei. Desnorteou. Você tá vendo, né, Carol? Ai, eu aqui desnorteada. Por quê? Porque vai falar daquela coisa importante que é a justa. Eu vou te dar eu lembrando aqui, é porque eu já cola. vivi isso, Tá. né? Assim, já tive experiência já na família com isso e de erro gravíssimo, de falta de escuta, né? Acho Vou que falar todos erro. nós já tivemos. A falta de escuta mesmo e de levar, né, uma fatalidade mesmo por não ter escutado o acompanhante que estava ali falando, olha, não tá certo. Ah, não. É assim mesmo. É assim mesmo, o aparelho está estragado, né? Cuidado fragmentado, né? Bom, e aí, antes da gente passar para isso aqui, né, eu vou pedir para colocar uma foto, A1, porque eu sempre gosto, né, eu converso com a Carol às vezes, e a gente fala muito disso, que é a questão do avião. Caiu um avião recentemente, né? Morreram 62, 63, por aí. Exato. E quando cai um avião, e olha que já tiveram aviões, né, com muito mais pessoas maiores, e quando cai um avião é um choque, todo mundo, né, se comove, mas a análise da causa é muito séria. Isso, e todo mundo fica assim, fazendo várias reflexões, né, e com medo de andar de avião, com medo do avião cair. Porque é uma coisa que a gente, né, assim, imagina o avião, né, despencando, né, de uma altura. Realmente é trágico, mas a gente precisa fazer uma análise do nosso trabalho com os números que você trouxe, Socorro. Quantas pessoas morrem por erros, por eventos adversos, né, nas instituições de saúde? Você trouxe aí não sei quantos milhões de pessoas. Então... 2,6 milhões de mortes ao ano. O avião não chega nem perto disso. Não. Uma a cada 10 pessoas, você falou aí, que entram, né, numa instituição hospitalar, vão sofrer um evento adverso. Imagina, uma a cada 10 pessoas no avião caísse também, morresse. Então, a gente às vezes tem medo. Exato. Do que... A gente não tem medo do que deveria ter, de se resguardar, né? E às vezes tem medo de andar de avião. Eu, às vezes, tenho um pouco de medo de andar de avião. Não vou comentar o que você não tem, não. Mas eu vou te falar. Eu vou deixar ela... olha aqui, enquanto ela se recompõe, eu vou falar assim, como a Luísa trouxe essa figura do avião, que eu acho extremamente importante, me remete à capacitação.
Um piloto também, para ele assumir um avião, Exato. ele tem horas e horas de testes realísticos, né? Simulações, de situações da maior amplitude. Eu quero que você também dê sua opinião, ainda acho que a enfermagem ela é colocada em situações altamente complexas, sem uma capacitação coerente com a responsabilidade que ela vai ter ali. E, ao mesmo tempo, sabe, Luísa, antes de Carolina responder, eu gosto do avião, mas eu gosto também da imagem do pit stop de corrida. Sim. O carro só sai quando todos dão o sinal que está bem. E, às vezes, eu sinto que na assistência, eu não vou falar de enfermagem, não, eu vou falar da equipe multidisciplinar. Várias pessoas ainda estão fazendo e alguém já mandou o carro andar. Então, isso eu ao longo dos meus mais de 34 anos de experiência na enfermagem assistencial, eu observei que ainda não chegamos no que devemos chegar. E você, o que acha? Acho que temos muito ainda a avançar, né? Quando você fala tanto do pit stop e a Luísa fala ali do avião, a gente tem que pensar em um dos atributos da qualidade, que é o cuidado centrado na pessoa. Quando a gente fala do cuidado centrado na pessoa, é um esforço ali coletivo daquela equipe assistencial para que, de fato, a gente estabeleça um planejamento para que esse avião aí consiga, de fato, decolar e a gente chegar ali no destino, que é a otimização de um paciente. Hoje, o cuidado ele é muito fragmentado. É isso que você disse. Tá ali um faz uma coisa, o outro faz outra, mas o outro já mandou ir. A gente não consegue trazer ali uma coesão, um planejamento conjunto mesmo, que é o tal do plano terapêutico singular que tanto se fala, né, nas instituições de alta excelência. Fazer isso e a enfermagem fazer parte disso como uma liderança, porque a enfermagem é a liderança dentro do cuidado. Não tem jeito. Carol. Quando a gente fala do enfermeiro navegador, que é uma vertente que está crescendo nas instituições de saúde, por que o enfermeiro navegador ele é tão bem sucedido naquele planejamento ali? Porque ele, de fato, lidera. Ele comanda o resto. Sempre tem que ter a centralização. Se não houver uma centralização, o pit stop não funciona. Não funciona. Cada um vai fazer a sua ação, mas não haverá uma integração do planejamento e de direcionamento. E aí o paciente, às vezes, ele até tem ganhos, mas ele não tem um ganho real em um tempo oportuno. Cuidado qualificado. Em um tempo oportuno, né? Assistência qualificada, sabe? Isso, que ele sai dali também se sentindo parte, ele sai dali, né, de fato recuperado. Mas o mais importante disso tudo é, se não há uma centralização, e eu julgo que, de fato, a enfermagem é esse centro, e que ela não se torna parte desse processo, a enfermagem ela tem que entender o poder dela, né? Esse programa aqui chama Enfermagem Pode. É isso mesmo. Né? A enfermagem, ela tem esse poder, ela pode estar mais presente, ela pode ser esse piloto deste avião, mas ela precisa entender qual é o papel dela. Ela precisa buscar mais conhecimento para poder, de fato, ser alguém ali que é a referência para os demais da equipe e, inclusive, para o paciente. A enfermagem, ela pode, sim, ela tem muito a crescer nessa área e na área do cuidado em si como um todo. Mas ela precisa reconhecer o seu papel. E eu sinto isso, acho que às vezes a gente tem perdido aí, enfim, por diversos motivos, essa força que de fato a gente tem e que a gente poderia estar exercendo, principalmente dentro do processo de segurança do paciente. Excelente. Você quer ver uma outra atividade que é mais segura do que um cuidado em instituição hospitalar? O alpinista. A segurança é muito para a gente ver que, né, falar que povo doido pendurado naquela pedra, naquele monte, cordinha, lá no alto, lá naquela cordinha. Todos ali envolvidos estão. A vida de um depende do passo do outro. Exato, e tem um processo, um checklist, tudo lá certinho. Todos checam. Né? A pessoa ela não vai, tipo, louca, tipo, não, vou de qualquer jeito. Não. Há um Mas planejamento. É a vida dela que está em risco. Exato. O piloto é a vida dele que está em risco porque ele está lá no alto. Se ele cair, todo mundo cai. Luísa, esse tempo fez um bem danado. Gente, fez um bem danado. Realmente é porque a vida dele está em risco também. Exato. Mas nós não vamos ter esse jeito. A enfermagem
o médico, o fisioterapeuta, todos aqueles, as pessoas que estão na atenção primária, secundária, terciária, terão que pensar que eles não poderão se colocar no lugar daquela outra pessoa, mas eles terão que fazer de tal forma que aquela pessoa tenha a melhor experiência, a segurança e a sua recomposição familiar e social. Retorno, né, para o seu lar. Retorno. Nós temos que nos imaginar ali. E aí eu acho bacana uma coisa que você trouxe. Você vai falar aí. Eu vou. Vai. Eu vou. Eu amo isso aí. Eu amo. A próxima. Eu amo. Eu vou te falar. Muito bem. Que a gente falar sobre... Põe uma segunda foto aí também. Para a gente falar, precisamos notificar para conhecer o estado de segurança dos nossos pacientes. Mas a notificação, igual você falou, que o Minas foi o estado que mais notificou. Sim, no ano passado. Não quer dizer que é o estado com o maior evento, número não é de o eventos. pior, Não é mas isso. está notificando. E por que está notificando? Tem uma coisa que é muito importante para assegurar essa notificação, que é a cultura justa também. Exato. Da instituição. E o que é isso, a cultura justa? Como que ela favorece, de fato, a segurança do paciente? O que ela tem a ver? Será que ela tem alguma coisa a ver com esse número de notificações? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Quando a gente fala em falhas, quando a gente fala em erros, é muito difícil a gente admitir, né, uma falha, como seres humanos. Não vamos falar em profissionais, não, como pessoas. A gente tem dificuldade de reconhecer as nossas fragilidades, as nossas falhas. Então, isso já é da nossa formação como pessoas. Quando a gente fala de profissionais exercendo uma atividade ali e que em algum momento ocorre uma falha, ele também tem medo. Todo mundo tem medo. Ou você tem medo de perder aquele emprego, você tem medo de ser retaliado, você tem medo de ser apontado pelos seus colegas, enfim. Os medos são diversos. Quando a gente vê um aumento do número de registros de notificações, quer seja no nosso estado, quer seja dentro de uma instituição de saúde, significa que, de fato, as pessoas, os profissionais entenderam que aquela falha ela vai ser utilizada para modificação de processo, análise processual. Obviamente, a falha humana ela vai aparecer em alguns eventos adversos ou alguns incidentes de cuidado. Quando essa falha humana aparece, a gente sempre tem que fazer o exercício de se questionar, quem faz a análise ou, né, enfim, a gestão daquela instituição, se fosse outro profissional, aquilo ali aconteceria da mesma maneira? Se sim, é processo. O processo não está bem desenhado e as pessoas estão fazendo as coisas da maneira com que vai acabar, né, atingindo o paciente ali de alguma maneira. Agora, quando a gente faz uma análise e aí a gente percebe que de fato houve alguma violação intencional, é muito difícil isso acontecer. Olha que eu tenho, né, mais de 8 anos que eu faço análise de incidente de cuidado. A gente precisa responsabilizar. Nós estamos aqui no conselho, né, onde a gente tem ali as diretrizes, o nosso código de ética. Em alguns momentos, de fato, o profissional ele vai ter que ser responsabilizado. E aí, quando a gente fala de cultura justa, a gente não fala só de ser responsabilizado pelas coisas de fato que falharam, mas também reconhecer. E isso se fala pouco quando se fala sobre segurança do paciente. A gente precisa reconhecer os profissionais que também atuam dentro das diretrizes das boas práticas. Isso é fazer cultura justa. É reconhecer os profissionais que se destacam em elaboração de estratégias para mitigar as falhas, mitigar os riscos. Não é só responsabilizar no momento em que ele ali estava envolvido no incidente de cuidado, fez uma administração errada de um medicamento, enfim, e que tinham vários fatores ali que o impulsionaram a falhar. Mas é também reconhecer os profissionais que, de fato, se pautam nas diretrizes de boas práticas da segurança e da qualidade assistencial e que exercem aquilo ali diariamente com as suas equipes. Tem vários profissionais, eu conheço vários profissionais, que mesmo nas atribulações, na sobrecarga, enfim, estão ali junto da sua equipe para dizer, olha, você foi assertivo nisso, mas nós precisamos melhorar isso daqui. Esse processo aqui não está legal, nós precisamos sentar, conversar, redesenhar para que a gente não repita esse tipo de falha, para que não aumente o risco ali. Então, cultura justa é algo muito difícil de ser trabalhado porque envolve pessoas, as ações das pessoas.
Mas como lideranças, como gestores, como enfermeiros, a gente precisa desenvolver isso. Reconhecer os profissionais que, de fato, ali estabelecem diretrizes e barreiras para as boas práticas e para a segurança do paciente, mas, ao mesmo tempo, saber o momento de responsabilizar quando as coisas não acontecem da maneira como a gente gostaria que fosse. Ser justo é isso, né? Eu posso fazer um comentário aqui que surgiu e eu achei Pode. interessante. Posso? Pode. A gente Aqui pode. A primeira coisa, eu acho que tem uma palavra que permeia muito a enfermagem e outros profissionais. Mas como aqui a enfermagem pode, a gente faz tudo aqui para que a enfermagem floresça, transborde em novos cenários e novas tomadas de decisão e atitudes. Resistência a mudar. Resistência a mudanças. Ah, mas eu sempre fiz assim. Essa frase não combina com segurança. Não. Então, enfermagem, eu sempre fiz assim, não é uma frase que combina com segurança. Outra questão que eu acho importantíssimo, você falou da questão do Corém. Nós temos o Departamento de Processo Ético e recebemos as questões relacionadas às possíveis infrações do Código de Ética. E, ao mesmo tempo, historicamente, havia um foco dentro apenas do que aconteceu com aquele profissional. Hoje nós estamos ampliando, nos capacitando e reconhecendo que o julgamento de qualquer denúncia, ele não passa mais só por o código de ética e o profissional envolvido. Hoje nós estamos analisando o cenário, as condições, recursos humanos, recursos materiais que envolveram aquele erro, sem desconsiderar que houve um erro. Sim. E, ao mesmo tempo, nós já estamos cobrando daquele colega. Então, nós estamos protegendo, mas, ao mesmo tempo, buscando trazer a cultura justa da análise dessa infração ética, que pode ter levado à morte, pode ter levado apenas um dano, ou uma série de níveis, né, de acometimentos. Mas a gente pergunta, quando a pessoa fala, mas eu estava nessa e nessa situação, você denunciou o seu conselho? Você registrou lá que você estava trabalhando em condições inadequadas? Adversas. Então, a cultura justa hoje, e a segurança do paciente, ela é inserida, Luísa, na hora que estamos lá, o plenário do Corém, fazendo os julgamentos cabíveis. Há denúncias que tiveram indícios de admissibilidade, de materialidade. Então, olha como é que a coisa vai avançando. Então, o conselho precisa enxergar isso também, porque nem sempre, Carol, a culpa é do nosso colega. A palavra culpa, né, ela é pesada, né? Ela é pesada. Você entendeu? Quando há violação, é muito fácil, né? Resolver a violação é muito fácil. É um ato deliberado ali. Eu fiz daquele jeito e pronto. Isso. Mas a grande maioria dos casos, quando a gente vai fazer a análise, realmente tem muitos fatores ali que contribuíram para que, de fato, aquela falha ali ocorresse. E a cultura justa também, ela cria nos profissionais, não só da enfermagem, né, em todos os profissionais, um clima organizacional muito mais fácil de se lidar. Os conflitos diminuem, os ruídos diminuem, e as pessoas entendem que elas estão ali para cumprir um papel, elas têm funções. Todos nós, quando nos formamos, nós nos comprometemos a executar ações dentro daquela profissional que a gente escolheu. Então, as pessoas também precisam se conscientizar sobre isso. E quando tem a cultura justa numa instituição, quando uma instituição consegue, de fato, estabelecer uma cultura justa, a cultura de segurança ela começa a crescer. Porque aí todo mundo quer a segurança do paciente, porque a segurança do paciente é a segurança do profissional. Sim. É a segurança do dono da instituição. De todos, né, do de governo. de todos. É eficiência, é eficácia. Você garante que o cuidado vai ser feito no tempo adequado, que todos os padrões vão ser seguidos e que, óbvio, em algum momento pode acontecer alguma fragilidade, alguma falha, sim, mas ela vai ser atenuada. Não tem como não ter falha em saúde. Eu falei isso aqui no início da nossa conversa.
Mas se a gente, de fato, conseguir estabelecer e aplicar as boas práticas, diretrizes e os profissionais se comprometerem individualmente, e quando eu falo se comprometer, são coisas simples. Quando a gente fala da meta 1, identificação correta do paciente, o que eu preciso para identificar corretamente um paciente? Eu preciso de uma pulseira? Eu preciso de um rótulo no equipe? Não. Eu preciso simplesmente que um profissional se comprometa a conferir com você, Socorro, qual é seu nome completo, Sim. sua data de nascimento ou seu prontuário. Tem gente que fica preso naquela questão da pulseirinha. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É atitude, é comprometimento em garantir que eu vou fazer algo para a pessoa correta. Basta eu perguntar. Eu não preciso de nada. E se aquela pessoa não está igual você é intensivista, isso, em condições, vezes, claro. Você tem lá todos os requisitos. Aí você tem barreiras. Aí você tem as barreiras. As barreiras são para nos apoiar como profissionais. Mas se não houver um comprometimento individual para que essas ações sejam executadas da maneira correta, não há barreira que resista. Nós todas vão cair. E a gente fica muito fixado em medicação, mas eu estou lembrando dos casos de membros que foram operados. Cirurgia segura. Agora, no exterior, eu estava lendo numa matéria internacional que houve a retirada, era do baço, retiraram o fígado do paciente. Fizeram um transplante de rim errado. Tem menos de 3 meses. Gente, é comprometimento individual. Exato. E porque tem o erro humano, tem um comportamento de risco e a gente, né, quando vai fazer a análise do evento, você vai avaliar o que aconteceu de fato e trabalhar. E a cultura justa é importante para que o próprio profissional ele colabore nos processos de melhoria, para não cair no que você falou. Eu sempre fiz assim, a pessoa ficar resistente, achar que, tipo assim, se eu admitir que eu realmente errei, né, na hora de fazer, falhei por diversos fatores, a pessoa pensa, se eu admitir, eu vou ser culpado, julgado, né, vou perder meu porém, não sei, às vezes foi um dano leve, mas mesmo assim, mínimo que fosse, as pessoas elas não querem admitir na maioria das vezes. Mas eu posso falar? Às vezes as nossas RTs não estão entendendo. Às vezes e as nossas comissões de ética, o profissional vai lá e fala, eu errei, aconteceu isso e isso. Então, aquilo ali, ele é para ficar no âmbito da instituição ali. Então, se a comissão de ética analisou, isso. Aí às vezes eles vêm e denunciam o profissional que dentro da instituição está se organizando. Aí cria-se uma denúncia aqui no Corém por causa disso. Não, isso não é uma denúncia. Isso tem que ser uma tratativa administrativa ali interna. Uma tratativa administrativa. Agora, se houver um dano, um óbito, aí a RT ou a própria direção do hospital, ela tem que registrar, comunicar ao fato ao nosso conselho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas relações, evitando que os inscritos entendam que o conselho é um órgão punitivo. Não. O conselho, inclusive, pode ser chamado para analisar uma situação junto com a instituição, sabia? E aí está a importância dos núcleos de segurança do paciente. A instalação dos núcleos de segurança do paciente nas instituições de saúde permite que as instituições tenham análises ampliadas, análises bem aprofundadas, para que, de fato, a gente entenda o que aconteceu. Se há necessidade de responsabilização individual, porque às vezes a gente, de fato, atesta isso, ou se não, se é um padrão que está ali estabelecido por um processo que está mal desenhado, e nós vamos ter que trabalhar em cima daquilo. E, ao mesmo tempo, acolher esse profissional, porque ele foi uma vítima. Que é o que eu já disse aqui anteriormente. Ele foi uma vítima do processo. Um dos primeiros eventos adversos que eu me lembro, depois que me formei, e que foi muito exposto, foi uma de uma administração de vaselina, que acho que muitos de vocês aqui devem ter visto também. Aquilo ali me impactou tanto, mas tanto. E quando eu vi, de fato, as reportagens mostrando, gente, não tinha como aquilo ali não acontecer. O frasco era igual, o rótulo era igual, no mesmo lugar, num atendimento de urgência. Como você vai cobrar um nível de segurança e de atenção de um profissional numa situação daquela? Na correria. Na correria. Então é isso. Acho que é maravilhoso saber
que hoje já tem se trabalhado com a visão ampliada. Eu acho que todos os profissionais da saúde, eles merecem esse olhar, Sim. porque nós estamos constantemente sobrecarregados, em um nível de estresse muito elevado. São vidas que estão nas nossas mãos. Independente de ser uma urgência, uma emergência ou um tratamento eletivo, nós estamos lidando com a vida de outras pessoas. Então, eu acho que a gente tem que discutir isso muito. Isso tem que ser muito ainda pautado por aqui e fora daqui. Eu comprei um livro que chegou ontem, que chama Apaixone-se pelo Problema, não pela solução. É do cofundador do Waze. Não é sobre hospital, sobre nada, mas é sobre tudo, é sobre a vida, né? Então, eu ainda não li. Chegou ontem, não consegui ler até hoje aqui pra trazer. Você lê tão rápido, né? Eu leio muito rápido, mas não deu dessa vez. Mas depois eu vou falar. Mas é um livro interessante, mas eu tô falando ele por quê? Quando a gente vai analisar o que aconteceu, a gente tem que olhar para o problema. Não é ficar pensando na solução. Se você não olhar para o problema, para entender o que aconteceu, a gente não vai conseguir chegar na solução. Sabe uma coisa que eu acho bacana também? Ela já olhou para mim que ela quer falar, fazer outra pergunta. É rápido. Falta, eu acho que nas instituições, sejam elas públicas ou privadas, quando você vai num canteiro de obra, você tem assim. Estamos em obra. Estamos sem acidente há tantos dias. Não é legal? Sim, sim. Segurança do trabalhador. Aí, por que não? Olha, estamos sem eventos adversos há tantos dias. Ou diminuímos, né? Diminuímos o percentual. Então, acho que falta, porque a equipe fica distante, às vezes, do núcleo. Fica. O núcleo se tornou algo muito elitista também, sabe? Então, eu acho que tem que trazer para a linha de frente estratégias. Então, assim, segurança é tão importante, então por que só o mês de setembro? Não, gente, olha, dia de segurança, então todo mês discutir a segurança. Eu acho que está precisando mais ações mais motivadoras, para que as pessoas discutam isso não só em cima do erro, numa análise, mas estudos de caso, simulações, sabe? Eu tenho um colega nosso que eu gosto muito do jeito que ele faz isso nas instituições dele, sabe? Você tem um negócio de bater assim que eu gosto muito, que é aquele negócio da Ele é ótimo. Ele é ótimo. Vocês fazem muito isso lá na instituição de vocês. Eu acho que precisa mais. Sim, com certeza. Carol, aí, o que você acha pra gente, né, nessa, que a gente já tá também caminhando, né, Socorro? Nós somos chiques. Qual que é o maior desafio das instituições hoje? Resumindo tudo assim, de implementar essa cultura justa. Por que muitos lugares ainda não conseguiram isso? Eu acho que o desafio, ele perpassa da questão de que, primeiro, nós temos equipes com diversos profissionais de diversas categorias profissionais. Culturalmente, no nosso país, nós temos um olhar muito direcionado ao cuidado médico centrado. Isso é uma realidade. Então, como você tem perfil de profissionais diferentes na instituição, temos essa cultura muito ligada ao cuidado médico e, ao mesmo tempo, ainda tem-se pouco conhecimento sobre segurança do paciente, nós estamos falando de uma legislação de 2013, a nível de Brasil. Quantos gestores são formados em qualidade assistencial e segurança do paciente no nosso país? As escolas, em que nível está sendo discutido segurança? Exato. Na forma... Academia. Nós temos isso na grade obrigatória da enfermagem, a gente tem matérias relacionadas. Na medicina nós não temos. E a gente discute muito isso, né? Na instituição onde eu trabalho, a gente tem essa interlocução com as duas escolas, né? A faculdade e a escola de enfermagem. É sobre isso, é formar pessoas que entendam a transversalidade da qualidade assistencial e segurança do paciente. Não tem como fazer cultura justa se os gestores eles não sabem o que é segurança do paciente, o que é qualidade, o que são pilares da qualidade, quais são os requisitos mínimos para que um hospital de fato ofereça um cuidado seguro. Então, para fazer cultura justa, você precisa saber primeiro o que você deseja que a sua instituição ofereça para um paciente, do ponto de vista de boas práticas assistenciais. Porque aí você vai entender o que não está sendo feito da forma correta. E aí sim, você tem um desafio de fazer, de fato,
Gestão de pessoas também, que é também um outro grande gargalo das instituições de saúde. Aquele tanto de profissionais, a gente precisa hoje lidar com questões, inclusive emocionais, pós-pandemia. A gente tem visto que as pessoas, né, os profissionais da saúde principalmente, eles diminuíram o nível de contato e de comunicação. A comunicação é uma das metas internacionais de segurança do paciente e ela está presente em mais de 70% dos eventos adversos, como causa raiz. Ou pelo menos fator contribuinte. Coisa, né? Se der a transição do cuidado, não é levada a sério. O resultado de um exame crítico que é passado para um e não é repassado para o médico assistente para ele tomar uma atitude imediata. Então, ele perpassa por tudo isso. Mas eu acredito que a fomentação deste assunto, falar mais sobre isso de forma aberta, de forma a entender que é preciso falar para a gente melhorar, ela vai ajudar as instituições de saúde a avançarem nisso. E óbvio, né, a gente formar gestores, principalmente da enfermagem. A gente vê poucos gestores em cargos de alta liderança, enfermeiros. Sim. E isso é ruim. Isso é ruim, porque o enfermeiro ele já tem a veia gerencial lá na academia. Ele tem contato com esses assuntos lá na academia. Então, ele tem uma percepção melhor. E naquela instituição, a gente tem algumas grandes instituições no Brasil que têm enfermeiros na alta gestão. A gente vê que o processo é totalmente voltado para uma cultura justa, para uma cultura de responsabilização, dando foco para a qualidade assistencial, com programas contínuos relacionados à segurança e qualidade assistencial, com matriz de capacitação continuada sobre esse assunto, onde tem a exposição de dados sobre esses incidentes de cuidado. Por quê? Isso faz parte do direito do paciente e que eu acredito que em breve isso vai ficar forte. Ele entender aonde ele está entrando. Né? Qual que é a taxa de infecção deste hospital? Eu quero operar nesse hospital. Qual que é a taxa de infecção desse sítio? Porque infecção também é evento adverso, Outros eventos. Outros eventos. Quantas quedas tiveram neste hospital? Quantos erros de administração? É um direito nosso. Nós também vamos ser paciente algum dia. Nós já fomos pacientes, seremos paciente algum dia. Então, isso é algo que precisa, de fato, ser trabalhado a nível de academia, de formação, para que depois a gente, de fato, consiga estabelecer dentro das instituições essa estratégia. Enquanto isso, a gente aqui tem esse papel, nós, né, que já temos esse conhecimento de divulgar, de estar junto às lideranças ou à gestão das instituições onde a gente trabalha, de trazer essa pontinha ali para eles diária. Olha, a gente precisa trabalhar isso. Olha, a enfermagem está precisando ali, vamos trabalhar com eles a meta 2, ou vamos trabalhar ali a questão da administração segura, trazer cursos, trazer pessoas, trazer ideias, fazer benchmark. Sim. É necessário compartilhar boas práticas. Gamificação, né? Gamificação, simulação realística. Você deu o exemplo da aviação. Quando a gente faz cursos para gestão de risco, segurança do paciente, eu tive essa oportunidade, eu fui treinada junto com pilotos. No mesma situação de estresse e de risco. Isso é muito interessante quando você tem essa oportunidade, porque aquilo ali forma um raciocínio em você que faz com que quando você retorna para a sua instituição, você já tenha um olhar diferenciado, ampliado. Né? Você já vai fazer uma ação ali, um cuidado de enfermagem, você já fala, gente, será que conferiram isso? Vou lá verificar. Você não fica mais com aquela visão míope, né? Você vai estar com aquela visão sistêmica das coisas, né? Então é isso, Luísa. Cultura justa é um trabalho de formiguinha. Precisamos falar, movimentar mais como conselho de enfermagem, estimular os nossos profissionais da enfermagem a conhecerem mais, estudarem mais, estar mais por dentro deste assunto para que a gente consiga ao longo do tempo. E cultura também de segurança é isso, né? Ela não cresce de um dia para o outro. Ela é construída. E é por isso também, Carol, que a gente optou, enquanto gestão, de ter aqui no Corém o nosso laboratório de simulação realística para que a gente possa oportunizar para todos os inscritos que não têm oportunidade de passar por um laboratório de simulação realística, instituição de saúde que não tenha, que ele possa usar enquanto profissional inscrito aqui nessa instituição. Eu acho que a gente vai levar uma visão diferenciada, principalmente para as pessoas que passaram por um processo ético. Trazer ele de volta para ele, sabe, empoderá-lo numa nova atitude. Excelente. Gente,
Vamos compartilhar esse episódio aí, Tá bom porque demais. tá bom demais e todo mundo precisa entender sobre segurança do paciente, cultura justa, para que a gente possa disseminar as melhores práticas nas instituições. Não só, a gente não está falando só para o paciente, só para o familiar que está ali também, mas para nós profissionais também trabalharmos num ambiente seguro. Que isso influencia em tudo, né? Na saúde mental. Então, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E é lógico que nós somos profissionais aqui conscientes, Carol, eu, Luísa, que nós, em momento algum, estaremos deixando de lado que grande parte das instituições não tem cuidado dos seus recursos humanos no âmbito da capacitação e do dimensionamento correto. Isso é uma visão clara e é outra luta em favor da segurança do paciente. Inclusive, todos os novos decretos, as novas regras relacionadas a dimensionamento estão diretamente vinculadas à segurança do paciente. Excelente, isso mesmo. E nossa equipe? Então, vamos para a nossa equipe, conta para ela. Bem, Socorro. Carol, todo mundo que vem aqui tem que entender que a enfermagem pode, no âmbito do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, mas não caberia todo mundo aqui. Então, a gente coloca à disposição das pessoas, nós vamos fazer um episódio sobre segurança do paciente. Aí as pessoas colocam perguntas. Legal. E Luísa escolhe as perguntas. E você vai escolher com quem você quer conversar. Com o auxiliar, com o técnico ou com o enfermeiro? Quero conversar com o auxiliar. Muito bem. E vamos ver o que eles vão trazer. Não vai ler não, Socorro? Você. Eu sou educada. Ai, obrigada. Olha o que o auxiliar, o que eles estão querendo saber. Você acredita na cultura justa nas instituições? Existe mesmo isso? Gente, Tá vendo? Parece que foi até combinado, hein? Não foi. Não foi, gente. Eu acredito. Como gestora, eu falo que eu sonho muito, assim, do ponto de vista da gestão de risco, da capacidade que a gente tem, de fato, de transformar as instituições de saúde, quer seja públicas ou particulares, enfim, de qualquer âmbito, em ambientes de fato seguros. Eu acho que quando eu entrei, né, nessa vertente da qualidade e da segurança do paciente, eu tinha muito pouco conhecimento, mas eu busquei esse conhecimento e hoje eu consigo ter essa visão ampliada. Se eu posso, qualquer um pode. E aí, quando a gente fala de cultura justa, ela também parte um pouco do indivíduo, no seu dia a dia, no seu processo de trabalho. A gente não precisa esperar de uma gestão, de uma alta liderança, que ela faça a cultura justa. A gente também pode ser justo ali no nosso dia a dia, na nossa escala, né, de divisão de pacientes, no apoio aos nossos colegas, quando eles estão ali com pacientes que às vezes têm um nível de agravamento maior, de criticidade maior. Então, a cultura, ela começa de cada um também. Então, se a gente hoje não consegue, de fato, ter um olhar muito ampliado, um olhar mais forte do ponto de vista de cultura justa nas instituições de saúde, por diversos fatores, que, inclusive, as legislações, se a gente for fazer uma análise mais ampliada, as legislações também não corroboram muito para isso. E a gente precisa avançar, por isso que a gente tem que ter representações nos lugares certos. Isso mesmo. Mas a gente pode fazer no dia a dia. Um coordenador de enfermagem pode fazer isso no dia a dia. Uma liderança que não é formal dentro da enfermagem, porque nós temos vários líderes dentro da enfermagem que não são formais nas suas equipes. Eles conseguem ser justos. Então, a gente tem que também olhar um pouquinho para nós mesmos e trabalharmos isso individualmente, para que, de fato, depois a gente consiga aí aproveitar dos ganhos que teremos quando isso conseguir, de fato, permear todo o processo nas instituições de saúde. Muito bem. E cultura justa não é passar a mão na cabeça, no ombrinho, né? Não é sobre isso. Não. É sobre reconhecer, mas também responsabilizar. É os 2 R's. E não abandonar. E não abandonar jamais. Acolher sempre. Isso. Mas eu amei o episódio de hoje, sabe? Eu acho que se a gente conseguisse fazer uma síntese rápida, eu anotei algumas questões aqui, e uma coisa que me chama muita atenção. Nós precisamos perceber que nós não estamos mais na época de um cuidado médico centrado. Isso já ficou para trás, então hoje nós temos um cuidado
centrada no paciente. Falar de segurança do paciente é falar num cuidado centrado no paciente. E lá na gestão global, né, nesse plano global, fala de um cuidado respeitoso, responsivo às preferências e necessidades. Não são manhas, não. São necessidades do paciente, com uma escuta e uma observação qualificada, sem esquecer o cenário, sem esquecer as contingências, os recursos humanos, as capacitações necessárias, as legislações. Outra coisa que foi falada aqui, que eu acho importante, questionar processos, questionar pessoas, responsabilizar, orientar, ter visão ampliada. Então, segurança do paciente, gente, é relevante, significativo e não pode ser negligenciado. Não. É ou não é, Luiz? Isso mesmo. Tem uma autora... Eu agora quero fazer assim... Resumiu bem aí, viu? Eu quero resumir. Nossa, adorei. Hoje foi. Né? Muito bem. Foi ótimo. Obrigada. Agora, tem uma autora muito boa de um livro de 2020. Olha, ela faz isso pra cá. Ela vem decorada. Fala. Ela chama Luísa Werneck. Ela chama Luísa Werneck. Werneck e Luísa. Werneck Luísa 2020. Cita. Ela fala. O livro dela, que ela fala assim. Qual que é o livro? Fala. Enfermagem Gigante pela Própria Natureza. Não conhece? É um livro sempre atual. É um livro atemporal. Ele vai estar sempre atual. Isso mesmo. Mas lá eu falo agora, né? Tira o foco de você e coloca o foco no paciente. É assim que as coisas vão dar certo. É assim que a gente vai ter um cuidado de excelência. É assim que você vai ser reconhecido. Porque às vezes a pessoa está procurando reconhecimento também. Eu quero que as pessoas me valorizem e me reconheçam. Mas elas vão te reconhecer também a partir de um cuidado de excelência, um cuidado seguro. E para isso a gente precisa tirar o foco da gente e colocar o foco no paciente. Você falou uma coisa importante, eu sempre falo da enfermagem. Não adianta, a sociedade não vai nos valorizar pelo tanto que nós fazemos, e sim como nós fazemos. Isso mesmo. Não é pelo tanto, é como fazemos. Então, cuidado, não queira abraçar todas as necessidades da instituição. Abrace as necessidades do seu cliente. E aí você vai ver onde você vai chegar. Muito bem. Maria do Socorro. De abraçar. Não. Contenha-se. Ai, gente, maravilhoso. Chegamos ao fim. Vamos pedir para a Carol falar assim, o que ela gostaria de pôr na carteirinha. Eu amo. Ai, vamos. Então vai. Eu amo. Pode falar. Não, fala você. Isa, nós não temos esse tempo. Então vai lá. Ô, Carol, vamos lá. Vamos lá. Imagina que a carteira do Corém agora fosse sair, todo profissional que recebesse a carteira do Corém viesse com uma frase sua. Que frase você gostaria que saísse lá na carteira do Corém, assinado Carol Cunha? Resiliência. Foco sempre no paciente. Ai, que lindo. Olha, palmas muito bem. Para todos nós temos que ser resilientes na enfermagem. Isso mesmo. É uma capacidade que a gente tem que desenvolver para manter a saúde mental, manter o foco e entender o porquê estamos ali. Você falou isso sobre o cliente, sobre o paciente. A segurança do paciente é isso, é tirar o foco da gente e colocar o foco no paciente. Afinal, nós só existimos porque eles estão ali precisando. Isso. Se não estivessem, nós não estaríamos lá. E nossas lutas de valorização, reconhecimento e piso salarial precisam caminhar paralelamente e não entremeada no nosso cotidiano assistencial ou gerencial. Isso e aí, mesmo. Chegamos ao final? Chegamos ao final. Então, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse episódio. É dever de casa. Tem que compartilhar minimamente para 5 pessoas, gente. No mínimo, tá? Dever de casa. Boa. Agora. Compartilha, gente. Agora é um assunto muito sério mesmo, que precisamos difundir cada vez mais. E você que está aqui assistindo, tem esse conhecimento agora, então tem a obrigação aí também de levar para mais pessoas. Siga o Corém nas redes sociais, no Instagram, @CoremMG. Também no Instagram, a rede do podcast, @enfermagempod. No YouTube, @CoremMG. E antes da gente realmente dar um tchau para a enfermagem, deixe sua rede social, deixe sua mensagem.
Bom, eu queria agradecer, Socorro, Luísa, pela oportunidade. Na semana que vem, no dia 17 de setembro, né, nós não falamos aqui, mas a gente comemora o Dia Mundial de Segurança do Paciente. É um único dia, mas é um dia que, na verdade, ele tem que ser transmitido diariamente no nosso cuidado. Posso falar? Carolina, eu vou fazer um pedido à equipe técnica que coloque esse podcast no dia 17. Ah, sim, Olha. seria excelente, né? É um marco para a segurança do paciente, essa data. Ela foi criada justamente para que, de forma mundial, todos os profissionais da saúde, neste dia, se mobilizem e reflitam sobre os seus atos dentro das instituições de saúde. Esse ano nós estamos falando sobre erro diagnóstico, nós já falamos um pouco aqui, mas o meu pedido é para que, de fato, as pessoas entendam o seu papel dentro da segurança do paciente. Enfermagem, entenda a sua participação nesse processo, ela é imprescindível para que os nossos pacientes, de fato, tenham um cuidado seguro. Não se afastem disso, estejam presentes nisso. Colaborem, cobrem um dos outros, porque só assim, de fato, a gente vai conseguir avançar em cuidados mais seguros. Eu queria agradecer, é muito bom poder falar disso aqui, né, na casa onde eu pertenço, porque eu também pertenço a essa casa como enfermeira, e eu gostaria que os profissionais de fato compartilhassem para que a gente divulgasse isso, esse assunto fosse um assunto de fácil fala entre os grupos. Isso tem que ser de fácil conversa. A gente não pode deixar que isso torne-se um tabu, que isso torne-se medo, que isso corrompa os profissionais, porque vai acontecer, gente, não tem jeito. Mas a gente tem que criar estratégias para que isso aconteça de forma menorizada e que não atinja tanto os nossos pacientes, porque amanhã um de nós também pode estar ali, né, no lugar dos pacientes. Então, é agradecer a todos e me colocar aí à disposição para que vocês precisarem. Muito Nós obrigada. aqui temos que te agradecer, Carolina, agradecer também minha parceira mais uma vez, Luísa, da gente estar aqui compartilhando esse momento do Enfermagem Pode e dizer que esse podcast foi feito para você, enfermeiro, técnico e auxiliar. Então, contamos com a sua participação. Às vezes as pessoas têm dificuldade de se inserir no YouTube, a gente vai pedir à equipe técnica para fazer aquele videozinho, Laura, para que as pessoas saibam como ficar vinculado ao YouTube, clicar. E aí, mais uma vez, fica aqui, eu e Luísa, no Enfermagem Pode, que foi feito para você. Isso mesmo. Muito obrigada, Carol. E assim encerramos mais um Enfermagem Pode.